Boa tarde, crianças. Então, a tia voltou com a nossa próxima aulinha, certo? Agora é de gramática, dando continuidade ao livro 2. E agora é na página 20, sobre sinais de nasalização. Tia, o que é isso? Pronto. Sinais de nasalização é quando as palavras, elas vão soar tremido quando tampamos o nariz. Nós vamos sentir o nariz tremer, certo? E quando a gente sente o nariz tremer, são chamados de som nasal. E nós vamos descobrir aqui algumas palavras, que são escritas e quando falamos, nós sentimos o nariz tremer. Aqui tem algumas palavras. Na primeira questão, nós iremos pronunciar tampando o nariz para descobrirmos o som nasal, certo? Vamos lá? Socorro. É engraçado, né? Mas é para descobrirmos. Vamos lá. É juntos, tá? Socorro. Eu não senti o meu tremer. Então, as palavras socorro não tem o som nasal. Próxima. Foge, tá? Vamos lá. Tampando o nariz. Foge. Foge. Não, também não tremeu. Próxima. Tambor. Tambor. Tremeu? No tam. Tam. Tremeu. Então, você circula essa palavrinha aí. Próxima. Eu. Eu. Não tremeu. Então, a palavra eu não tem som nasal. Próxima. Concha. Concha. Tremeu. Certo? E assim você vai fazer com as outras palavras, do jeitinho que a tia ensinou, e descobrir as outras palavras que têm o som nasal. Depois, no item A, você vai copiar as palavras que foram circuladas, certo? No item B, tá pedindo para você separar as sílabas das palavras circuladas, ou seja, as que têm o som nasal, certo? Lembrando, toda vez que você for escrever, você vai ter que fazer o quê? Certo? Vou já explicar, só um momento. Então, a palavra tambor, ela é escrita assim, não é? E ela tem o som nasal. Tambor. Quando eu vou separar essa palavra em sílaba, eu vou falar tão, então o N vem junto, ó. Tão, veio junto, bor. Foi para o outro lado. Então, sempre o M ou o N, ele vai vir acompanhado da primeira sílaba, tá? Aqui, e assim você vai fazer com todas as palavrinhas que tem o som nasal, tá? Na página 21, no item C, você fez no item C. No item anterior, circule as sílabas em que há o som nasal. Você separou todas, não foi? Então, aqui, tambor. E se o som nasal é no tam, então eu vou circular lá no item B, todas que tem o som nasal. Tam é o som nasal da palavra tambor. As letras M e N, elas representam os sons nasais, ou seja, ao pronunciá-las nas palavras, produzimos um som que sai tanto pela boca quanto pelo nariz, que dá aquela tremidinha. Aqui na questão 2, você vai reler os balões de fala abaixo. Foge, Cascão! Vamos lá tampar o nariz para descobrir? Foge, Cascão! Nessa frase não tem M e nem N, mas tem aí uma palavra que tem
uma sílaba com som nasal. Cão. Ele tremeu quando a tia falou. No próximo balão. Tremeu novamente. No último balão. E eu não tiver que varrer. Perceberam que tem uma palavra aí que tem um som nasal? Então, em cada balão tem um som nasal, certo? Nas palavras. E todas elas vai ter um acento em cima. Que acento é esse? É o chamado tio, que é esse aqui, ó. O da cobrinha, que fica em cima das palavras, ele é chamado de tio. E ele também dá esse som, o som nasal, dá essa tremida, certo? Na página 22, você vai observar os objetos, ó, e escrever o nome de cada objeto. Tem um pontinho aí do item 3. Se fossem mais de um objeto, como você escreveria os nomes deles? Por exemplo, a palavra fogão, tá? Deixa eu escrever aqui. Fogão. Quando eu falo fogão, tem apenas um fogão, certo? Quando eu passo para o plural, significa que tem mais de um. Então, eu não vou mais escrever 2 fogão. Fica errada a pronúncia e a escrita também. Eu vou ter que dizer o quê? Fogões. Fogões. Se eu tenho mais de um, então eu tenho fogões, certo? Não tenho mais fogão. Da mesma forma, eu faço com os outros. Televisão. Televisão significa que eu tenho uma televisão. Quando eu passo para o plural, quando eu passo a ter mais de uma, não é fogão, não é televisão, é televisões. Toda vez que você vê a escrita, vai trocar aqui, ó, o A pelo... Vai trocar o A, o O vem, ó, pra frente, acrescenta o E e o S, certo? Nessas palavras que são terminadas assim, com A, O, tio, aí é trocado, tira o A, acrescenta o E, o S, certo? Na quarta, observe as palavras que você escreveu na questão 3 e responda em que vogal o tio sempre aparece. Quais são? Pronto, exatamente. Aqui, ó, quando ela está no singular, é no A. Quando ela passa para o plural, é no O. Então, é nas vogais A e O. E, por último, na página 23, certo? A última questãozinha é a quinta questão. Essa parte aqui, emprego do M, I, P e B, é só na próxima aula, tá? Só até a quinta questão. Você vai completar as frases com as palavras do quadro. Tem lá, tem lã, cantar, catar, jato e janto. Essas palavras, elas contêm, a maioria, as mesmas letras. Só que umas são acrescentadas, né? Tiradas um acento e acrescentado outro. E outras são acrescentadas o N no meio delas, que modifica essa palavra. Exemplo, no item A. Essa blusa de é lá ou é lã? É bem quentinha. Essa blusa de lã. Da mesma forma, você vai ler e descobrir qual é a palavra correta para cada item, certo? Espero que vocês tenham entendido sobre o som nasal, que é quando falamos tanto pela boca quanto pelo nariz e quando dá aquela tremidinha ao falar, quando tampamos o nariz, certo? Então, aguardo a tarefinha de vocês. Um beijão e até mais!